Bom dia, minhas irmãs, graça e paz do Senhor. É um privilégio muito grande estar aqui com vocês. É uma bênção, né? Poder inaugurar esses 21 dias de jejum e oração nesse grupo de mães. E eu creio que muitas de vocês sairão aí desse jejum transformadas, né? Cheias do poder, de uma nova identidade, de uma nova posição, de uma nova posição de autoridade no mundo espiritual e no mundo natural também. Meu nome é Cibele, eu sou Cibele Mazei, eu sou esposa do Marcelo Mazei, nós somos obreiros da rede aqui da Igreja Vila Mariana, da Rede Shalom, e eu estou muito feliz em fazer parte desse mover. Eu creio que é algo que Deus colocou aí no coração da Selene e desse grupo precioso para que nós pudéssemos ouvir da parte de Deus e entender, né, qual é o nosso papel, qual é a nossa identidade. E é justamente sobre identidade que eu vou falar hoje. Eu queria só também acrescentar que eu sou mãe natural de 2 filhos, hoje eles são adultos, né? Eu tenho um filho, uma filha mais velha, a Sofia, de 20 anos, o Thiago tem 18 anos, e eles são meus 2 filhos naturais, que nós amamos muito. E temos também o privilégio de fazer parte de um grupo de mulheres que ministram no Ministério de Crianças e Adolescentes na igreja, então nós também fazemos parte da edificação do corpo de Cristo no Ministério Infantil e temos aí muitos filhos espirituais conosco. Amém? Então, hoje a gente vai falar sobre identidade, irmãs, e eu queria começar falando para vocês, né, o que é uma identidade, né? Todas nós temos aí um RG, né, uma carteira de identidade, onde nós temos aí a nossa filiação, onde nós nascemos, a data, a idade que nós temos, tudo isso fala de quem nós somos, né? E diante de Deus, nós temos também, assim como no mundo natural, nós temos uma identidade, nós temos uma identidade diante de Deus, que é uma identidade espiritual, no mundo espiritual. A palavra de Deus fala que nós somos mais do que vencedores, né? E quando a gente entende que nós somos vencedores, a gente, para exercer, né, esse papel de vencedor, para realmente estar na posição de vencedor, é necessário que nós entendamos quem nós somos para Deus. E eu quero usar aqui um trecho da palavra de Deus que está em 1 Pedro, de 2 a 9, que diz o seguinte, 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o que essa palavra está dizendo? Que nós somos sacerdotes reais, né? Nação eleita, povo escolhido de Deus. Então, a primeira coisa sobre identidade é que nós, a partir do momento que conhecemos o Senhor e entregamos a nossa vida, declaramos no mundo espiritual que nós somos filhas de Deus, né? Que nós somos completamente do Senhor, entregamos a nossa vida a Ele, nós temos um novo nascimento. E com esse novo nascimento, o Espírito Santo, que era apenas uma semente, né, amortecida dentro de nós, ele se torna vivo, ele se torna atuante, e nós ganhamos uma nova identidade, uma nova natureza, nós ganhamos um novo nascimento. E com esse novo nascimento vem uma das características de uma pessoa que nasceu novamente, ser um sacerdote real. Então, um sacerdote no Antigo Testamento era aquele que representava Deus diante dos homens. Era aquele que tinha que buscar a presença de Deus, se humilhar diante do Senhor, chorar diante do Senhor, se ajoelhar diante de Deus e clamar pela presença dele, se encher da presença de Deus para poder levar essa presença para o povo, né? E, ao mesmo tempo que a palavra de Deus fala que nós somos esses sacerdotes, aqueles que representam Deus diante das pessoas, nós somos reais, né? E a palavra real fala de uma posição de rei, sacerdotes de um rei,
E rei aponta para a autoridade. Então, Deus nos constituiu, né, a partir do momento que nós temos essa natureza de Cristo em nós, nós temos uma natureza real, uma posição de autoridade contra os demônios, contra todas as potestades, todos os intentos malignos, tanto contra as nossas vidas, como contra a vida dos nossos filhos. Então, nós temos uma autoridade também que nos é dada por Deus sobre a vida dos nossos filhos, para interceder por eles contra todo o mal. Então, ser um sacerdote real, ao mesmo tempo, tem a unção do sacerdote, que é a unção do cordeiro, daquele que se humilha, daquele que obedece a Deus, daquele que busca a presença de Deus, que anda, né, protegido, guardado por Deus, que é a unção do cordeiro, e a unção do rei, que é a unção do leão, né? Então, essa unção de cordeiro e leão são as duas naturezas de Cristo, né? Cristo, ele é chamado, na palavra de Deus, de cordeiro e do leão. Então, nós temos que entender que essa posição de autoridade, ela implica em nós termos uma nova posição no mundo espiritual, né? Quando Davi, se vocês lembrarem lá da passagem onde Davi foi ungido rei por Samuel, ele recebe uma unção, né, um derramar do óleo, quando ele ainda era menor de idade, ele tinha menos de 18 anos ali, provavelmente 16 anos, e ele recebe uma unção de rei, que ele iria ser rei de Israel. Mas nada mudou de imediato na vida de Davi. Ele continuava sendo um pastor de ovelhas, ele continuava sendo o filho caçula que cuidava das ovelhas do pai, que protegia essas ovelhas, né, dos invasores. Ele chegou a matar um urso e um leão para defender essas ovelhas. Então, ali nada tinha mudado, mas a sua posição no mundo espiritual havia sido transformada. Então, no mundo natural, ele continuava ali como um pastor de ovelhas, continuava sendo o menor na casa do seu pai, o filho caçula, né? Mas no mundo espiritual ele ganhou uma nova posição e uma nova autoridade foi estabelecida ali naquela unção. Então, Davi, ele começou a exercer o seu reinado ainda enquanto ele era um pastor de ovelhas, ainda enquanto ele era apenas um filho mais novo que cuidava das coisas secundárias, vamos dizer assim, né? Ele não ia para a guerra, ele não estava à frente, ele não era o primogênito, ele não ia batalhar, mas ele estava cuidando com apreço, né? Cuidando com afinco, cuidando com zelo das coisas do seu pai. Então, quando nós recebemos essa nova identidade, essa nova unção de reis, de sacerdotes, nós exercemos essa identidade fazendo aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, né? Nós não precisamos ocupar uma posição dentro da igreja para exercer essa identidade, nós não precisamos ocupar uma posição no mundo natural, nós não precisamos mudar a nossa posição como membros do corpo de Cristo, não, a nossa identidade ela é exercida no nosso dia a dia, fazendo as coisas que nós fazemos diariamente, ao acordar, ao tomar o café, ao cuidar dos filhos, ao ir trabalhar, nós temos que exercer o nosso papel, a nossa identidade de sacerdotes reais nesses momentos, em cada momento da nossa vida, sendo rei onde nós estivermos, sendo rainhas onde nós estivermos. Manifestar o poder de Deus, exercer a nossa identidade, fazendo as coisas que nós fazemos. E à medida que nós crescemos em Deus, né, nós crescemos na unção, nós crescemos em intimidade, em busca e em revelação de quem é Deus, de quem nós somos, os nossos inimigos não se tornam mais um problema para nós. Os nossos inimigos, que são o diabo, né, a carne e o mundo, não se tornam mais um problema para nós. Por quê? Porque nós temos uma nova posição de autoridade diante de tudo isso. Então, nós temos que lembrar que nós somos reis de um reino que não é nosso. O reino é do Senhor. Jesus, ele é chamado na Bíblia de Rei dos Reis. Então, ele é rei sobre nós. Nós somos esses reis sobre quem ele é rei. Então, nós temos que prestar conta deste reino a um rei maior. E esse rei é o Senhor Jesus.
Então, já existe um reino sendo construído, sendo edificado, já existe um rei, já existe uma posição e uma autoridade, mas nós somos aqueles que Deus chamou para exercer a autoridade neste reino, né, que está sendo edificado para Deus. Então, nós temos que lembrar que este reino já tem um trono, e esse trono pertence a Deus. E nós estamos edificando um reino para ele com um propósito, né? Então, o propósito não é só nós exercermos uma autoridade natural para simplesmente ter poder sobre as coisas malignas, simplesmente para crescer ou para avançar. Não, mas para influenciar as pessoas que estão à nossa volta e que eventualmente não conhecem, não sabem quem elas são, não conhecem o poder do Senhor que pode vir habitar nelas ou que já habita nelas, né? Então nós temos esse papel de levar o reino para os outros. O reino não é para nós. O reino é para que todos possam fazer parte dele, né? O Senhor Jesus deixou muito claro o ID, né? O ID é para todos, ID é o chamado para nós. Nós somos reis, nós somos sacerdotes e edificamos um reino para o Senhor. Amém, irmãs? Então, eu queria deixar essa palavra com vocês. Aqui, eu quero colocar logo abaixo um louvor que fala sobre essa identidade. Esse louvor se chama Quem Dizes Que Eu Sou? Ele está sendo interpretado aí pela Thalita Costa, e é um louvor que fala muito sobre isso, né? Quem o Senhor diz que nós somos. Então, que nós possamos nos apropriar daquilo que a palavra de Deus diz que nós somos, e não daquilo que o mundo diz que nós somos, e orar para que os nossos filhos sejam cheios da identidade de Deus. Então, agora eu quero orar por vocês e liberar uma palavra aí de fortalecimento para a sua fé, amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero liberar, Pai, uma nova identidade no coração das minhas irmãs, que elas possam se apropriar daquilo que o Senhor é, daquilo que o Senhor já conquistou, Pai, daquilo que o Senhor já conquistou naquela cruz. Todo o poder, Senhor, e toda a autoridade já nos foi dada, porque o Senhor derramou o seu sangue para que nós tivéssemos uma vida, e uma vida abundante em todos os sentidos. Então, que hoje possa se levantar uma geração de mães intercessoras, que sabem o seu papel, que sabem a autoridade que possuem, porque foi delegada pelo Senhor na vida dos seus filhos, e que elas possam, Deus, exercer essa autoridade com unção, com poder e com coragem, em nome de Jesus. Eu quero repreender todo medo, Senhor, todo medo que passa, todo medo que vem cordilha do diabo, completamente trancados e aflitos. Eu quero repreender todo espírito, Senhor, de Satanás, que vem para remover a autoridade dessas mães, Pai, em nome de Jesus. E quero declarar um espírito de intrepidez, um espírito de ousadia, para que elas possam abrir as suas bocas e declarar que os filhos delas são protegidos e guardados pelo Senhor, que os nossos filhos são amados de Deus, estão debaixo do aprisco e das asas do Senhor, e ninguém pode tocá-los, o mal não pode tocá-los, porque eles pertencem às ovelhas. Amém, irmãs? Então, em nome de Jesus, quero deixar essa palavra e essa oração para vocês, que esse louvor possa falar mais ao coração de vocês. Todas, um grande amor, um beijo no colo de cada um.